Oremos. Eterno Deus e Pai, eu quero te agradecer por todo o sustento que o Senhor tem nos dado. Mais um ano aqui, Deus, que está chegando ao seu fim. Estamos no último mês deste ano. E o Senhor, Deus, nos fez prosperar assim como cantamos. Assim o Senhor, Deus, proveu todas as nossas necessidades espirituais e materiais, mesmo sem não merecermos. Mas com base, Deus, no sacrifício do seu Filho, nós te agradecemos por tamanho e inefável cuidado. Deus, não podemos descrever com palavras aquilo que o Senhor tem feito por nós. Uma lista seria aqui, Deus, totalmente injusta e faltante, Deus, com muitos dos seus benefícios. Mas eu te agradeço. Aqueles que ainda não entendem, Deus, que devemos honrá-lo com todos os nossos recursos, com todos os nossos bens, Deus, que o Senhor venha a tocar no coração destes. Muitos ainda não entendem, Deus. Muitos ainda, Deus, não compreendem que as primícias dos nossos ganhos devem render glórias ao Senhor, se assim nos chamamos de povo teu. Que o Senhor, Pai, venha trazer essa consciência a todos nós sempre. Que não venhamos a reter, Deus. Que não venhamos a colocar gastos mundanos em priori do que realmente honrar o Senhor e glória, Pai. Pai, venha trazer corações convertidos a todos nós. Corações gratos, corações alegres, para que não nos endurecemos, Deus, e não rendemos a glória devida ao seu santo nome. Abra a porta de trabalho para aqueles que estão procurando. E abra também, Deus, como já pedido a Ti, ó Deus, o coração grato e alegre. Assim, Deus, eu oro, no nome santo de Jesus. Amém. Ofertas, irmãos, ofertas são importantes. Ofertas são graciosas, é graça. E, infelizmente, eu digo que existem irmãos ainda no nosso meio que não aprenderam isso. É muito triste que o irmão venha se conscientizar, que o irmão venha a entender quem é o sustentador da sua vida e venha dar glória a Ele, glória devida. Vamos ao texto, irmãos, pois Deus tem feito por nós. Deus mais uma vez nos traz a sua palavra e nos ajuda e nos aperfeiçoa. Hebreus 12 hoje, irmãos, ao texto, a partir do verso 4 até o verso 6. Hebreus 12, verso 4 a 6. Continuando a exposição, o texto diz o seguinte: Vós ainda não resististes até ao sangue, lutando contra o pecado. E vos esquecestes da exortação que vos fala, como a filhos. Filho meu, não desprezes o castigo do Senhor, e não desfaleças quando fores repreendido por ele. Verso 6. Pois aquele a quem o Senhor ama, também castiga, e açoita a cada filho que recebe. Até aqui, vamos orar. Que Deus seja louvado por tamanha graça com a sua palavra, que nos instrui. Isso demonstra o seu cuidado, o seu amor, por podermos ter aqui essa palavra que tanto tem abençoado o povo que crê no seu Filho Jesus. Vamos orar agradecendo por isso. Eterno Deus, Deus santo, Deus justo, Deus cuidadoso, Deus zeloso por um povo, eu te agradeço, Pai. Agradeço pela sua palavra, agradeço por mais uma vez termos aqui contato com ela. Que nos seja proveitoso, Deus. Que realmente venhamos a dar o valor às Escrituras, o valor devido, pois aqui temos palavras de vida eterna, Senhor. Que o Senhor Deus faça com que essas palavras sejam gravadas em nossos corações e mentes, para Deus sermos moldados conforme esta sabedoria, a sabedoria de Cristo. A sua palavra é luz, Deus, para os nossos pés, pois
ilumina para nós o caminho a ser andado. Nos livra, Deus, talvez de obstáculos indesejados, porque não é um caminho escuro. Aquele que guarda a sua palavra no coração e mente, medita sobre ela dia e noite, não anda, Deus, desapercebido, mas anda atento, anda vigilante e sabe muito bem por onde tem andado, porque a sua palavra tem o instruído. É isso que eu te peço para a sua igreja, para os meus irmãos em Cristo, que todos nós venhamos, Deus, a sermos despertos para aquilo que realmente nos é, Deus, chamado, para a vocação a qual cada um de nós que cremos fomos inseridos. E esse se chama, Deus, o cristianismo vivo, eficaz, que salva o perdido. Obrigado, que o Senhor fale, Deus, que o Senhor me ajude na exposição e ajude na recepção também dos meus irmãos da sua santa palavra. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amados, estamos então aqui na continuação da exposição passada. E se os irmãos estiverem lembrados, nós vimos aqui uma figura de linguagem do autor, aonde ele trouxe todo o conteúdo do capítulo 11 para essa ilustração. Estamos aqui falando de uma exortação. O autor de Hebreus ele está exortando aos ouvintes desta carta a permanecerem no caminho. O autor de Hebreus, então, ele vai pegar todos esses heróis da fé, a qual ele trabalhou expondo a fé desses homens, e agora, amados, ele fala que tanto eles quanto Cristo está como se fosse numa grande assembleia, numa grande torcida, é o chamado aqui nuvem de testemunhas que nos rodeiam. E com isso, ele traz a figura de uma corrida, aonde todos os crentes estão inseridos e que devemos correr com perseverança. Devemos permanecer nesta corrida, colocando os nossos olhos fitos naquele, como diz no verso 3, que suportou tais contradições, que recebeu sobre si toda a vergonha, porque Cristo é para nós o exemplo do melhor corredor, e que teve êxito nesta corrida, que chegou e com o melhor tempo, como eu disse aqui figuradamente. Então Cristo, amados, é aquele onde o autor de Hebreus destaca e para onde os ouvintes desta carta, ou leitores, coloquem os seus olhos, coloquem as suas atenções, para que corram com perseverança. E ele disse, amados, que quando perdemos essa contemplação, quando perdemos esses olhos fixos em Cristo, é aí que ficamos exaustos e desencorajados. No verso 3. E esse foi o último verso pregado aqui. Então, amados, ainda dentro desse contexto, ainda dentro dessa figura de linguagem, agora ele falará ainda mais. Mas nunca se esqueça de que estamos trabalhando o livro de Hebreus com o propósito aqui de destacar as evidências, as conclusões das promessas em Cristo. Estamos falando de um povo que viveu essa transição da antiga para a nova aliança. Estamos falando de um povo habituado com tipologias, um povo que apenas contemplaram as promessas, para agora olharmos para o pacto da graça, concluído, onde todas as tipologias foram deixadas para trás para a substância, que é Cristo tomar o lugar. Então, amados, estamos aqui então com este propósito de observarmos como devemos viver neste pacto da graça. E o autor trabalha muito bem este assunto, pois ele sabe claramente que esta igreja, o judaísmo está assolando ela. Também existem os judaizantes, a qual querem mesclar judaísmo com cristianismo. E este autor aqui, ele tem esse desafio de falar, não fiquem nas coisas velhas, não fiquem naquilo que já se cumpriu, mas abrace a promessa já concluída, Cristo Jesus.
Se vocês se lembrarem, no verso 39 ele falou sobre os antigos, já no encerramento do capítulo 11, ele fala: e todos estes, tendo obtido um bom testemunho, através da fé, não receberam a promessa. E esse não receberam porque eles não vivenciaram, eles contemplaram de longe. E nós já recebemos. Nós já podemos olhar para essa promessa qual eles receberam, consumada, executada. Então, amados, a exortação aqui hoje, olhando para o pacto da graça e inseridos nele, é para que continuemos e permanecemos na luta. E ele vai tratar a luta, porque não se existe luta sem um adversário, e esse adversário como sendo o pecado, como sendo também as perseguições. E o pecado ele é abrangente, o pecado ele é universal, irmãos, em sua oposição a Deus e a sua revelação. O pecado, por onde ele passa, estamos vendo isso claramente em Gênesis, ele deixa o seu rastro e a sua contaminação. E ele traz morte, inclusive para os meios aonde o homem está inserido. O escritor de Hebreus o descreve sobre o pecado como uma força personificada que o homem enfrenta e contra a qual ele luta. O pecado afeta a todos e a tudo. Jesus é o único que não foi influenciado pelo pecado, pois ele o venceu. E o autor exorta seus leitores a olharem para Jesus, como foi dito no verso 2 do capítulo 12. E a lutar agora contra este pecado. Mas vamos entender, porque o termo pecado, ele é tão abrangente e universal, que ele precisa ser distinguido. Né? Se eu chegar para você e dizer, abandone esse pecado, você vai me perguntar qual? Né? Porque ele pode ser descrito de diversas formas. E qual o desafio do texto? Olhar para esses versos aqui e identificar qual é o pecado que ele está querendo se referir. Então vamos entrar no texto, a partir do verso 4, e vamos expor aqui e meditar sobre essa palavra. O verso 4 diz, agora utilizando a João Ferreira de Almeida: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Então ainda não resististes até o sangue. A palavra resistir aqui, ela vem do grego antikatistemi. E ela significa o quê? Colocar-se em um lugar, colocar-se no lugar de outro, colocar-se em oposição, alinhar as tropas, colocar um exército alinhado, pronto para se confrontar com o outro, colocar-se contra, resistir. Então o autor ele tem aqui por intenção falar de uma batalha. Ele tem por intenção no verso 4 apresentar uma luta. Essa é a ideia, e ele ainda resgata o pensamento dos jogos, né, talvez olímpicos. Essa metáfora nesse versículo, resistindo até o ponto de derramar vosso sangue, vem da arena de esportes, irmãos. O autor vai de um esporte para o outro. A imagem da corrida agora vai para o pugilismo. No boxe, ou até mesmo naquelas lutas sangrentas, o sangue flui da face dos lutadores quando estes sofrem golpes violentos. Às vezes, ferimentos graves que resultam até mesmo a morte. Então, ainda dentro da linguagem que ele falou da corrida, continuando a exortação, ele agora quer falar sobre uma luta violenta. Ele quer falar sobre uma luta que derrama sangue. E é justamente esta que ele acrescentará combatendo contra o pecado. Então, amados, perceba e não perca de vista. A exortação do autor aqui, ela persiste, ela continua. A imagem de resistir ao oponente, até o ponto de sangrar, serve como um paralelo à luta dos leitores contra o pecado, que será definido posteriormente. E nenhum pecado específico é mencionado, ele simplesmente diz o pecado. De uma forma genérica, de uma forma geral. Então, amados, o pecado, no entanto, com seus poderes misteriosos,
É um oponente formidável, que deve ser resistido até a morte. Quando eu penso, amados, nessa palavra resistir, e entendo que o autor está falando que existe uma luta contra um exército inimigo, eu tenho que pensar quem é meu oponente. Aí muitos falam, nosso oponente é o diabo. E todo mundo fala, né? Todo mundo pensa, o inimigo de nossas almas é Satanás. E todo mundo crê nisso piamente. E se você, amados, analisar as Escrituras, não exatamente é Satanás o nosso pior inimigo. Porque Satanás, à luz de Tiago, ele só nos tenta conforme as próprias concupiscências dos nossos corações. O diabo, ele só pode utilizar como arma aquilo que eu próprio forneço a ele. Então quem é meu pior inimigo? Eu mesmo. Meu próprio coração. O pecado que reside em mim. Então é sobre este que o autor está falando. Este é o meu opositor. Este é o que me causa mal. E esse é o grande paradoxo da vida do cristão. Essa é a grande dificuldade entre querer fazer o bem e não fazê-lo, como Romanos 7, o apóstolo Paulo diz. O bem que eu quero fazer, este eu não faço. Por quê? Porque ele está em constante luta. E ele diz, como eu mostrei semana passada, que esmurra o seu corpo. Ele também apresenta uma figura de linguagem de batalha. E para que ele esmurra o seu corpo? Para manter o seu corpo escravo de si mesmo. Para que seu opositor, que é ele mesmo, fique ali dentro da jaula, dentro do controle. E nós sabemos que isso só é possível, amados, através do Espírito Santo e da sua palavra. Somente Ele pode gerar em nós a força suficiente para podermos desferir golpes e esmurrar o nosso próprio corpo. Esse esmurrar o próprio corpo não é uma força inerente de nós mesmos, mas uma força totalmente conduzida e vinda, oriunda do poder do Espírito Santo que nos guia pela sua palavra. Então esse é os murros que devemos dar, figuradamente, ao nosso opositor. E o autor diz que devemos resistir. Uma resistência de morte. O texto em si, amados, em nada, perceba, se refere ao mundo, ao sistema político da época, mas não. Nos primeiros dias, esses homens e essas mulheres, esses cristãos aqui que recebem esta carta, o que eles passaram? Se os irmãos se recordarem, esses irmãos já estão numa corrida, já estão numa batalha há muito tempo. No capítulo 10, versos 32 a 34, o autor resgata um pouco dessa memória. Capítulo 10, versos 32 a 34 diz: Lembrai-vos, porém, dos dias passados, dos quais depois de seres iluminados, olha lá, suportastes grande combate, olha lá, combate de aflições. Então essa guerra já existiu, já existia. No verso 33, em parte sendo feitos alvos, tanto de desonra, como de aflições. Opa, aflições. E se você correr o olho aí nos versos seguintes, ele vai falar sobre essas aflições. Então eu tenho uma ideia aqui, com base no próprio livro de Hebreus, sobre o que ele está querendo dizer. E também, continuando, por vos tornardes companheiros dos que assim foram tratados. Eis o tema do capítulo 11 de Hebreus. E no verso 34, pois vos compadeceste de mim em minhas prisões, mas também com alegria aceitastes a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes no céu uma possessão melhor e duradoura. Esses cristãos, então, tiveram seus bens tomados? Esses cristãos aqui foram perseguidos? Esses cristãos aqui, pela fé que professavam, foram talvez açoitados? Sim. E o autor de Hebreus sabe disso. Conhece essa igreja. Como um bom pastor, esteve perto.
sabendo. Foi preso. E esses foram lá visitá-lo. Não me pergunte quem é. Mas aqueles dias, irmãos, pertenciam ao passado, talvez. O escritor repetidamente indica que os destinatários da epístola estavam gozando de um período de descanso e bem-estar. Esse período aqui, a qual eu acabei de ler no capítulo 10, era no passado, porque ele diz no 30, lembrai-vos. Talvez no atual momento, esses cristãos do primeiro século já estivessem gozando de uma tranquilidade. Aí vem para nós uma aplicação. Se é período de tranquilidade que eu quero tratar, o nosso é o quê? O cristianismo neste país relapso, frouxo, de uma cristandade que ao menos conhece a palavra de Deus, não existe perseguição aqui. Não existe combate de aflições aqui. Então essa carta para nós é viva. É para um povo que está dormindo. É para um povo que precisa entender quais são as consequências do cristianismo vivo. Porque talvez, quando essa luta realmente começar, você perca com o primeiro golpe. Você nem derrame uma gota de sangue. E ele diz, ainda não resististes, ainda não combateram, vocês não combateram até o sangue. Combatendo contra o pecado, diz o autor de Hebreus. O escritor aqui então está admoestando, irmãos. Em vez de exortar os leitores para que resistam ao pecado até o ponto de derramar sangue, amados, a possibilidade de perseguição por causa da sua fé em Jesus era real. E se Jesus sofreu a perseguição e derramou seu sangue, seus seguidores não deveriam ver a ilusão de que seriam poupados dela. Nossos pais, acorrentados em escuras prisões, no coração e na consciência estavam ainda livres. Livres em Cristo. Pois sabem quão certa é a paz que está em Cristo. Amados, o autor quer dizer a nós, para que você não se habitue, para que você não pense que a luta contra este pecado, a luta que o próprio cristianismo nos insere, ela não terminou. Ela não terminou. E que tipo de pecado, que tipo de combate contra o pecado é este? A palavra interessante aqui de combatendo, no grego, ela é antagonizomai. E vem de antagonismo. Ou seja, um opositor. Mas, em loco, a palavra significa combater, lutar. E interessante que o resistir, falado neste verso, ainda não resististes até sangue, é um verbo no indicativo, ou seja, é uma ação realmente que ainda não estava ocorrendo. Ele está falando ainda não resististe, porque é uma negativa. Então esta ação do verbo resistir ainda não ocorreu para eles. Eles tiveram seus bens, mas talvez ainda ninguém fosse morto ainda por causa da fé. E ele diz, não resististes até o sangue, combatendo, lutando. E essa luta aqui, amados, o verbo está no particípio. E esse particípio aqui é de forma passiva, esta ação é passiva no verbo. Ou seja, verbos no particípio, eu sempre digo aos irmãos, é uma qualidade inerente do crente. Ou seja, o crente ele irá combater. Ele irá entrar nessa luta contra o pecado. De forma o quê? Passiva. Veja então que não é algo que está em nós, combater com as nossas próprias forças. Veja que se você lutar contra o pecado com base nos seus feitos, com base naquilo que você pode se frear,
ou realizar, não é a luta que está sendo colocada aqui. A luta aqui, você na verdade e eu, somos passivos. Se nós somos passivos, significa o quê? Que existe um agente que está executando em nós essa batalha. E nós sabemos que isso vem justamente através do Espírito Santo de Deus. Que luta seria essa, onde eu combateria com os meus próprios esforços? Seria uma luta perdida. Porque eu estou combatendo contra mim mesmo. E todas as obras que saem das minhas mãos são obras corruptas. São obras imundas, como diz Isaías, trapos de imundícia. Então como eu combateria? Era eu dar facada em mim mesmo. Porém, quando o Espírito de Deus, com a sua espada, me fornece armas para combater eficazmente a mim mesmo, aí sim existe um combate. Porque a sua vontade, ela é corrupta. Mas quando gerada pelo Espírito, ela é boa, ela é justa. E isso já nos chama a atenção. Então, amados, o escritor está admoestando, exortando os leitores para que resistam ao pecado, combatendo, até o ponto de derramar sangue. A possibilidade de perseguição por causa da fé, então, era real a esses ouvintes. E se Jesus sofreu essa perseguição, e se o próprio Cristo derramou seu sangue, seus seguidores não deveriam, então, estar iludidos de que passariam ilesos. Amados, eu estou falando aqui de verdadeiros cristãos. Nossos pais, amados, passaram por isso. Os primeiros mártires, todos esses, a qual ele disse aqui, passaram por perseguições, oposições. E o pecado, ele gera perseguição. Primeiramente, sabemos que todo o mal presente no mundo, particularmente a própria morte, tem sua origem no pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o autor, ele não está aqui tratando dessa questão. Ele está apenas afirmando que as perseguições que suportamos por causa do Evangelho não nos beneficiam, nessa outra direção também. E que elas são antídotos para neutralizar o pecado. Dessa forma, Deus nos mantém sobre o jugo e da sua disciplina, a fim de que nossa carne não se desenfreie em licenciosidade. O pecado que ele está tratando aqui, irmãos, é justamente essa licenciosidade. É justamente não estar sobre esta pressão do mundo. O pecado aqui, amados, é justamente você estar bem consigo mesmo. É você estar numa situação que sou cristão, tudo está bem na minha vida, tudo está ok. Ele está falando, ainda não resististes até o sangue. Esse pastor, nos dias de hoje, a sua igreja teria acho que 6 pessoas ou 5 pessoas. Esse pastor, nos dias de hoje, que está aqui incentivando, fomentando uma preparação para uma resistência de morte contra o pecado, seria taxado como louco. A teologia da prosperidade, a teologia de que tudo vai bem. Pois é, o autor está aqui inserindo um tema que será a porta de entrada para a tratativa de Deus com seus eleitos, do 7 em diante. Olha o que vai dizer no 7, já dando um pouquinho, já adiantando a mensagem da semana que vem. Se suportais o castigo, Deus vos trata como filhos. Pois, qual é o filho a quem o pai não castigue? Então é neste assunto, é nessa linha de pensamento que o autor vem construindo a sua alegoria de jogos esportivos, começando pela corrida, que precisa de perseverança, e agora uma luta que tem que derramar sangue. Ele está falando para nós o caminho que os heróis da fé percorreram. A corrida, a qual está proposta, é a mesma para nós.
E não existe aqui, amados, diferentes evangelhos. Apenas um. Amados, devemos entender que essa batalha, esse combate contra o pecado em si, que vai trazer essa perseguição, porque a perseguição ela só vem através do pecado, a dureza, é tudo em favor dos eleitos. Deus, Ele pode tanto parar os impetuosos, os ímpios, e às vezes também pode punir nossos pecados com o fim de fazermos mais precavidos no futuro. Deus pode muito bem usar a dureza de coração das pessoas para trazer sobre nós perseguições e aí sim tratar em nós coisas que somente perseguições, gravidades de situações, somente esses remédios trarão algum efeito. Portanto, quer esteja curando nossos vícios, quer esteja prevenindo-nos do pecado, o fato é que Ele está exercitando-nos da batalha contra o pecado que o apóstolo menciona. De forma que aqui o autor, ele considera as coisas que sofremos por causa do Evangelho como castigos pelo pecado. Todavia, devemos entender o que ouvimos aqui da parte do autor, para que nos preocupemos e defendamos a causa de Cristo contra os ímpios, de tal forma como se travássemos guerra contra o próprio pecado. Estão entendendo qual é o pecado que ele tem em vista aqui? Que é o nosso inimigo íntimo. É tão paradoxal a questão aqui deste pecado mencionado pelo autor, que ele é tanto o quê? A causa da perseguição, a causa do suportar aqui que ele disse de Cristo. Olha lá, quando ele disse, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. A própria causa do pecado que habita em nós é o próprio que gera perseguição aos cristãos. Ou seja, a perseguição e batalha que temos dentro de nós mesmos, com o nosso próprio ser corrompido, é o mesmo motivo que coloca ímpios totalmente entregues a ele contra nós. O pecado que entrou no mundo. Esse é o nosso verdadeiro opositor. O pecado. Então, amados, o autor está aqui nos dizendo que Deus pode muito bem usar dessas perseguições como uma forma disciplinar para com seus eleitos e seus filhos. Colossenses 1, verso 24, ilustra um pouco sobre isso, né? Onde o próprio apóstolo Paulo fala que sofreu no seu corpo. Ele sofreu em si essas perseguições, ele sofreu, mas isso para benefício da igreja e para benefício de si próprio. Veja só. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, as lutas externas que Paulo passava, ele sofria em seu corpo, tanto para benefício da igreja, mas como para seu próprio benefício. Paulo foi aperfeiçoado desta forma. E o autor aqui de Hebreus, ele está nos dizendo, ou nos preparando, para inserir esse tema de disciplina, castigo divino. Nosso descanso, irmãos, temos que pensar claramente no que o autor tem aqui. Ele está querendo alertar esses irmãos. Ele está querendo aqui preparar a igreja. Ele está querendo dizer aqui o que o cristianismo traz como consequências em si mesmo. O cristianismo, irmãos, eu sempre digo isso a vocês, é cruz, é abnegação,
É você ter tratativas rígidas consigo mesmo. É você morrer para as suas próprias vontades. É você ser oposição a este mundo. Cristo ele foi enfático. E já foi pregado aqui em João. O discípulo não é maior do que seu mestre. O discípulo não é maior do que seu mestre. Então, por que nós queremos uma vida calma e tranquila? Por que nós almejamos fugir dos problemas? Por que nós não queremos passar por aflições? Por que não desejamos? Eu não resisti ainda a ponto de derramar sangue. A minha luta não foi a esse ponto ainda como a do meu mestre. E se ele passou por isso, por que eu quero escapar? Paulo entendeu isso ao escrever Colossenses. Os sofrimentos que eu passei para benefício da igreja. E aqui eu quero trazer uma reflexão para você. Tanto no âmbito da sua vida particular, na sua vida espiritual com Deus, tanto para o que tange a igreja de Cristo. O que você tem feito para a igreja de Cristo? O que realmente você tem feito em prol do Evangelho? Por quê? Se você é uma pessoa que não recebe as aflições de bom grado, se você é uma pessoa que não recebe as tratativas de Deus para pecados, como está aqui, que tipo de benefício você quer trazer para a igreja? Que tipo de trabalho você quer oferecer calmo e tranquilo para uma causa que foi perseguida desde o início do mundo? Ser cristão desde a época de Abraão é ser oposição a este mundo e ao pecado. É oferecer e entrar em um combate antagônico. O mundo é trevas. Os crentes e a igreja é luz. Os dois não se misturam. Um é contra o outro. Então eu não sei se o irmão está entendendo aqui a linha de raciocínio deste combate, a qual Paulo colocou o seu corpo, a sua vida em disposição para o chamado a qual Deus o comissionou. Um ministro do Evangelho, e quantas coisas ele passou no que tange a perseguições e aflições. E nós, irmãos, se esses judeus aqui, que já, como já é falado no capítulo 10, já tiveram seus bens arrancados, o que você já perdeu por causa do Evangelho? O que você já perdeu? A conta aqui, em Hebreus, não é de quanto que você já ganhou. É o quanto de que você já perdeu. É o quantos murros você já levou. Quantas pancadas você já levou. Quantas lágrimas você já derramou pelo Evangelho. Não pelos seus egoísmos e pelas suas causas próprias. Não é sobre isso que estamos falando, nem o autor está falando aqui. Porque os olhos fitos aqui é em quem que ele falou na corrida? Em Cristo. Está falando do Evangelho. Então todas as aflições que nós estamos vendo no capítulo 12 aqui é em prol do Evangelho e da fé que professamos. Porque você corre o risco de fazer uma aplicação do texto falha. De assimilar que todos os sofrimentos que você passa é por causa do Evangelho, e não é. Tem sofrimentos que você passa porque você mesmo causa. Você mesmo causa. É uma consequência do seu pecado. Então não é luta pelo Evangelho coisa nenhuma. Aí a pessoa está passando lá por uma situação difícil. Isso aqui é Deus está me disciplinando. Quem disse? É por causa do Evangelho? É por causa do Evangelho? É por causa de Cristo que você está passando isso ou é por causa do seu próprio pecado? Então não mistura alhos com bugalhos. Não misture. Estamos falando aqui sobre pessoas cristãs que defendem a fé. É sobre isso. Apenas isso.
Tanto que o tema que acabamos de sair do capítulo 11 é pela fé. Fizeram isso, isso, isso. Pela fé. Fizeram isso, isso, isso. Pela fé. Isso, isso, isso. Então o assunto aqui é a causa. O assunto aqui é o cristianismo. Que isso fique claro para nós. E eu quero que você responda o que você tem feito pela causa. O que você tem feito pelo cristianismo? Amados, é tão triste o cenário. É tão triste que nem mesmo ofertas as pessoas estão conseguindo fazer. E não é por falta de trabalho. Não é por falta de saúde. E quando eu oferto aqui, eu não estou dando dinheiro para o pastor. Porque nem salário ainda, né? Eu tenho uma ajuda de custo. E comecei agora, porque fiquei anos aqui. Então não é para o pastor. É para que a igreja continue a propagar o evangelho. Não é hora de fazer comida lá, tá? No micro-ondas. Por favor, alguém vá lá. Por causa do evangelho, irmãos. Por causa do evangelho. Nós temos que entender que o nosso descanso não é aqui. E tenhamos em mente o seguinte: aqueles a quem o apóstolo se dirige aqui sofreram pacientemente a perda de seus bens e suportaram muitas humilhações. No entanto, os acusa de indolência, porquanto se rendiam ao cansaço em meio à jornada. E essas palavras aqui não são à toa, ele não está falando isso aqui, palavras perdidas, tem aplicabilidade quando ele diz, por exemplo, amados, no verso 3, não fiqueis exaustos e desencorajados. Se ele falou isso é porque as pessoas estão ficando desencorajadas, estão ficando exaustas, e agora ele entra e diz, vocês não resistiram, vocês não lutaram ainda. Como é que fica a teologia coach aqui, né? Onde fala, não, olha só o que você fez. Aí vem esse pastor aqui, que para muitos seria um maluco, né? Você nem resistiu ainda. Por que você já está cansado por quê? Não é isso que ele está falando aqui? Por que você ainda está cansado por quê? Não fiqueis cansados. Não fiqueis exaustos, desencorajados. Aí entra, vós ainda não resistisse até o sangue, lutando contra o pecado. Olha, irmãos, coisa terrível é o despreparo do povo cristão. Coisa terrível é o despreparo desse povo que está dormindo, que está lá no seu cobertor, está com seu travesseiro felpudo, pensando que aquilo é cristianismo. Amados, o cristianismo, precisamos entender. E como vamos entender isso? Olhando para Cristo. O que ele passou? O que o nosso Salvador passou? O que ele disse que os seus discípulos passariam? É aquilo não é conto de fadas, mas aquilo é o que o verdadeiro cristianismo oferece. Não o falso, porque o falso é mais semelhante a este mundo do que qualquer outra coisa. O verdadeiro cristianismo é um cristianismo de posicionamento. É um cristianismo de conduta resoluta, de posicionamento firme. Eu sou cristão, eu creio nisto, na palavra de Deus, que é absoluta sobre a minha vida. E nela eu medito, nela eu procuro, nela eu descanso, mas se exigido de mim uma conduta séria, a ponto de lutar, eu luto. A partir de mim mesmo e também contra as coisas externas que me ferem. Mas tudo por causa da minha fé. O que eu mais vejo, irmãos, é pessoas que têm problema de posicionamento cristão. Pessoas que têm dificuldade em exortar. Você tem dificuldade em exortar? Você tem dificuldade de chegar na pessoa, você está errada. Por quê? Por causa disso, da palavra. Você tem dificuldade de falar, não, isso eu não faço. Por quê? Por causa da palavra. Você tem que realmente consultar a sua fé.
para ver se você está pronto. Porque olha o que o autor aqui está dizendo para a sua igreja. E ele vai falar aí de castigo. Deus castiga. Deus traz tormenta para as nossas vidas. Tormenta é uma forte, tempestade, uma tormenta. Então, amados, o autor aqui está tirando essa igreja da indolência. Está tirando essa igreja da mornidão, talvez. Não há razão para buscarmos da parte do Senhor alívio para as nossas cargas, seja qual for o serviço que realizemos, porque Cristo não dará aos seus soldados licença alguma, preste atenção, exceto aqueles que têm vencido a própria morte. E nós, irmãos, é tão incoerente a nossa conduta com o cristianismo, é tão incoerente, que nós pedimos alívio a Cristo daquilo mesmo que Ele nos avisou que enfrentaríamos. Ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas Ele tirou as aflições? Não! Aí você pede o que para Cristo? Jesus, está muito difícil, Jesus! O quê? Eu não estou conseguindo fazer comida em casa. Jesus, não estou conseguindo acordar cedo. Que tipo de oração é essa, irmão? Que tipo de oração é essa, irmão? Aonde deveria ser essa oração? Cristo me fortalece, para que eu continue ajudando a igreja, para que eu abra outro ponto de igreja, para que eu evangelize em outro lugar. Me dê força, me dê recurso, para que o teu reino ganhe fronteiras. Cadê essas pessoas? Não, vou ajudar a minha igreja, vou ajudar o meu pastor, vou juntar com ele, vou ler com ele, vou estar pronto com ele. Cadê essas pessoas? Pessoas vivendo em torno de si mesmas. Pessoas orando por aflições geradas por elas mesmas. Que tipo de oração é essa? E a causa, e a fé, e o evangelho? Está dentro das suas orações o evangelho? Seja sincero. A começar a ajudar a sua igreja no que tange o evangelho, no que tange as moedinhas de uma oferta, no que tange a se preocupar com os planos da igreja, com os ensinos da igreja, a levar isso para outras pessoas, a ensinar, fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a grande comissão. E não os seus problemas é a grande comissão. Será que não estamos sendo indolentes? Será que não estamos dormindo no que tange ao cristianismo? Responda a si mesmo o que você tem feito pelo Evangelho. O que você tem feito? Vou cursar um seminário aqui, vou ajudar a causa, vou pregar o Evangelho, vou me preparar para isso. Aí não faz, tem seminário na igreja, quantos aqui fazem? Vou me preparar, vou buscar alguma coisa. Quantas áreas na igreja você acha que está pendente aí, meio caindo? Está só com um gravetinho, daqui a pouco quebra e cai. E você sabe que está assim. Por que você não assume para si? Por causa do Evangelho. Para servir melhor a igreja, para que a igreja ganhe robustez, ganhe estrutura e expanda os seus muros. Mas não. O desejo consumista no coração da maioria é de sentar aqui, apenas ouvir e ir embora e cuidar dos seus problemas lá fora. E ainda usar as sextas-feiras aqui de oração para pleitear causas próprias, egoístas. E o Evangelho? Sabe quando seremos perseguidos? Nunca. Nunca. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. As pessoas não estão prontas a abrirem mão dos seus próprios benefícios em prol do Evangelho, em prol do cristianismo. Isso até mesmo quanto aos próprios pecados e às próprias lutas. Relativiza. Cede.
deixa de lado, não está nem aí. Você acha que uma pessoa que não entra em conflito com o próprio pecado, você acha que ela vai entrar na causa do cristianismo e do evangelho a resistir a ponto de derramar sangue? Não vai, meu querido, não vai. E seja certo disso. Esse cristianismo que talvez você criou na sua mente é um cristianismo falso. Falso. Olhe para a história da igreja, o que esses homens fizeram. Olhe para todos os cristãos. Ah, mas eu sou mulher, só tenho filhos. Olhe então para a mãe de Jonathan Edwards e veja como que ela encarava o cristianismo. E o bem que ela fez para inúmeras pessoas, criando bem os seus filhos. Mas não. Não cuida nem do filho. Você faz culto com o seu filho? Mesmo pequeno, você faz culto com o seu filho todos os dias? Você ensina a palavra para o seu filho? Com temor? Você fala sobre pecado, céu, inferno para o seu filho? Você ensina as letras para o seu filho? Com empenho, não é de qualquer forma não. Mas com empenho. Você não faz nem a sua prova de EBD, irmão. Você quer falar que ensina seu filho? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Cadê as pessoas preocupadas com a causa? Cadê as pessoas entrando nesse combate, nesse conflito, com empenho, com esmero, com zelo, com responsabilidade? Estou para sair de férias. Outro dia o irmão falou, isso não é para benefício meu não, é vergonhoso para nós. Ó, o senhor tira só 15 dias e volta, porque senão não dá. O que significa essa fala? O que significa essa fala? Cadê a mesma preocupação? Cadê o mesmo empenho? Você se preocupa mais com o seu trabalho, homem, do que com a igreja? Seja sincero. Está errado. Você está pecando. Se você se empenha mais com o seu trabalho do que com as atividades da igreja, a estrutura organizacional da igreja, e isso não é apenas para ser uma denominação, não, mas para que o evangelho ganhe mais facilidade e alcance mais pessoas. Isso desde uma gravação até um prato que é servido, a limpeza que é feita, tudo. Tudo, se for feito bem organizado, com empenho, com zelo, por cada um abnegando de si mesmo, abrindo mão das suas vontades e se entregando para aquilo que ele precisa fazer, o evangelho ganha com isso. Mas não. Eu primeiro as minhas coisas. Depois eu vejo as coisas da igreja. E como eu vejo isso? E quando eu cobro as pessoas, fazer o quê, né? Fazer o quê? Não é de hoje, várias vezes me falaram, pastor. Eu falo, mas e aí? Mas ficou lá sem fazer. Posso fazer nada. Acho que quando luta contra os próprios pecados, fala, não posso fazer nada. Esse é o cristianismo? Esse é o cristianismo que nós conhecemos, que está sendo apresentado pelo autor? Seja sincero, olha o que ele está falando aqui. Para essa igreja, olha o que ele está falando aqui. E essas pessoas já tiveram seus bens tomados, conforme o capítulo 10. Quantas coisas você já perdeu por causa do evangelho? Quantas? Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4, né? Não poderia ficar de fora na aplicação desse texto. Olha só. Isso é por causa do evangelho, não é situações e aflições por causa dos seus erros. Isso é por causa do evangelho. Olha o que Tiago diz. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé, olha lá, a fé está envolvida. A prova de sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte vocês coisa alguma. Olha aí, irmãos, aperfeiçoamento. Aí ele fala, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então o autor e aperfeiçoador da nossa fé, que já foi inserido aqui, ele nos dá, ele nos aperfeiçoa, desde que essa causa seja uma causa em prol do cristianismo. Eu quero ser santo, para quê? Em prol da fé, em prol do evangelho. É para que você pregue o evangelho cada vez mais sendo irrepreensível? Ou apenas para que você mostre a sua santidade para os outros? Para que você quer santidade? Por que eu falei ao irmão, comece servindo aí, participe das escalas? Primeiro eu perguntei, você quer servir junto com a sua esposa? Quer participar da escala de limpeza, confecção dos doces? Se ele falasse não, o que já passaria para mim? E quantos não você já deu para o seu pastor? Quantos não você já falou para a sua igreja? Que será que está precisando de ajuda? Quantos não você já falou para o pecado? Luta, irmão. Combate. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Verso 5. Olha como eles entraram num estado de indolência, muito semelhante a desses tempos. Olha como eles entraram num estado de dormência. E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como a filhos? Lembra lá no 32 do 10? Lembrai-vos! Olha agora. E já vos esquecestes da exortação? Qual que é o estado da igreja? Qual que é o estado da igreja? Sabe, fica assim, ó. Hã? Está acontecendo isso? E um furacão acontecendo na igreja, e as coisas acontecendo em prol do cristianismo, e a pessoa, é mesmo. Eu tenho que ir porque eu tenho que trabalhar. Tá bom, vai lá. Vai lá. Estou falando para você negligenciar os cuidados, estou falando para você ter uma diligência. Ter uma diligência cristã. Ter importância para você realmente, a igreja a qual você serve, a qual você foi inserida. Isso não é só aqui não. Aonde quer que você sirva. Sendo uma igreja de Cristo, você tem que ser participante. Você tem que ser um membro que se preocupe e que se entre nesse combate. A começar consigo mesmo. Contra o pecado e também junto com a igreja. E já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como a filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido. Aqui, amados, tem um ponto muito importante. Temos aqui uma citação. A citação que ele faz aqui é de Provérbios capítulo 3, verso 11 a 12. Tá? Neste verso. Pode colocar para a gente, Maurício? Provérbios 3, 11 a 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então é sobre isso que o autor está falando, que os seus leitores, que esta igreja se esqueceu. Se esqueceu. Ou seja, amados, você pode ler essa sentença aqui, já vos esquecestes, de uma forma interrogativa, como se ele estivesse perguntando aos seus leitores. Vocês se esqueceram? E ele está indagando deles se já haviam esquecido, significando que ainda não era tempo de esquecer. E ele entra aqui na parte da doutrina que nos é indispensável para sermos disciplinados pela cruz. E com esse propósito em vista, ele faz referência ao que Salomão escreveu em Provérbios. E inclui duas partes. Primeira parte, que ele está falando aqui, que eles esqueceram. Não devemos rejeitar a correção do Senhor. Aí pergunta, que correções são essas? E a segunda,
apresenta-se a razão, porque Deus corrige, castiga. A razão é que o Senhor disciplina e corrige aqueles que são o objeto do seu amor. Ou seja, por que Tiago fala que é para termos em grande alta, com grande alegria, as perseguições, as aflições? Por que é uma bem-aventurança isso? Sabe por quê, meu irmão? Porque é uma tratativa de Deus para conosco. Quem envia as perseguições? O próprio Deus. Quem envia essas lutas? O próprio Deus. Paulo clama a Deus: Deus, tire de mim o espinho da minha cara. Minha graça te basta, Paulo. Minha graça te basta. Combata, e eu estou te suportando. Continue, porque Paulo era alguém que este espinho era algo individualista apenas para a santidade própria dele? Ou você acha que tinha alguma coisa inerente à vocação que ele tinha de plantar igrejas e servir a Cristo? Você está entendendo qual combate que eu estou aqui querendo apresentar para os irmãos? Qual que é a tratativa desse autor aqui para a igreja? Amados, o propósito da disciplina do Senhor, dessas aflições, é o seu próprio amor. E ele diz: esquecestes da exortação, e isso nos traz uma ideia de que, lembra no capítulo 6 que ele falou sobre ensinos elementares, princípios da doutrina de Cristo? Vocês estão lembrados disso? Verso 1 no capítulo 6. Que ele fala para esses cristãos, no capítulo 6, seguirem para a maturidade, avançarem nos ensinos de Cristo, deixando de lado os princípios elementares. Aqui, provavelmente, amados, segundo muitos exegetas, ele está se referindo a isso. De que esse ensino sobre os castigos divinos, sobre a disciplina de Deus, sobre os crentes, que as perseguições servem para isso também, era um ensino elementar. Já pensou? Que doideira, igreja do primeiro século, Felipe. Você entra na igreja, vamos lá, classe dos catecúmenos. Vamos lá, primeira lição, você tem que aprender a sofrer. Sofrer por Cristo. Você tem que aprender que você vai ser perseguido a partir de agora. Aí ele cita aqui, ó, Provérbios 3. E hoje? Entra aí, não, você vai ser abençoado. Não. Para com esse pensamento negativo. A igreja, irmãos, já ensinava que o castigo, que a perseguição era algo inerente da vida cristã. O que Cristo disse? Eu vim trazer paz para a terra? É isso que ele falou? O que ele falou? Eu vim trazer espada. Aí lembra da sua história lá, Flávio? Colocar pai contra filho, filho contra pai, mãe. É isso que ele veio fazer. Por quê? Porque a fé, ela traz luz no meio de trevas e vai existir conflito, combate. Vai existir. E nós precisamos resistir com as nossas vidas. Isso era um ensino elementar da igreja cristã do primeiro século. Então, ou seja, irmãos, assim nós já podemos presumir várias coisas da igreja do primeiro século. Era uma igreja de acomodação, onde você podia ficar lá? Os pastores iam deixar você ficar acomodado na sua igreja? Com certeza não. Os ensinos eram tão coesos, bíblicos, de que não era possível de pessoas como essa, como um pastor como esse, desse falso evangelho de hoje em dia aí, que talvez esteja impregnado na sua mente, e você só esteja presente aqui de corpo, mas a sua mente, ela funciona, e a sua vida representa isso. As suas atitudes representam isso, de acordo com a sua cosmovisão cristã. Você está aprendendo isso agora, né, no seminário, né? A sua cosmovisão cristã. É justamente isso. O que ele está aqui falando? Vos esquecestes do quê? Da cosmovisão cristã verdadeira? Aí ele cita Provérbios 3. Que um pai castiga o seu filho. Qual que é a cosmovisão, Gessé, do cristianismo hoje em dia? Será que passa perto dessa aqui?
E eu pergunto a você, qual que é a sua cosmovisão cristã? Amados, eu digo claramente, se nós não mudarmos nosso pensamento, nós não iremos avançar, irmãos. Se nós não mudarmos nosso pensamento de que eu preciso morrer, de que eu preciso abrir mão de mim mesmo, para que o evangelho avance, para que a causa avance, e até mesmo para que a santidade, Cristo seja formado em mim, você vai continuar no mesmo lugar, com os mesmos problemas. Agora, quando eu entrego realmente a minha vida, quando eu abraço a Cristo, o Evangelho, e eu sou perseguido por isso, eu tenho algumas benéficos. Qual? Saber que eu sou filho. É tão importante isso, que isso é uma constatação de que você é filho de Deus. Ou seja, irmãos, mornidão, estado de indolência, apatia, falta de zelo, falta de compromisso com a causa de Cristo, não te trará confirmação de que você é filho de Deus. Será que é sério? Será que é sério? Agora, se você é uma pessoa que tem crido na palavra de Deus e realmente tem abraçado o Evangelho como uma propriedade máxima na sua vida e tem sido perseguido por isso, pode ter certeza, você está então recebendo de Deus aquilo que você necessita, e isso é a constatação do amor de Deus. Como que Deus esboça o seu amor? Castigando o seu filho. Que loucura, né? E você acha que ama seu filho quando você abraça ele, dá um beijinho nele. É essa a ideia de amor humano, mundano. Filho meu, agora já na citação de Provérbios, não despreze a correção do Senhor. Os leitores devem lembrar-se da palavra de encorajamento de Provérbios 3, que os trata como filhos. Isso aqui também traz uma prova de que Provérbios é um livro inspirado por Deus. A própria citação do livro de Provérbios constata para nós aqui que o Novo Testamento o utiliza. Né? E muitos entram lá na questão dos cânones, né? Quais livros foram canônicos, já estudei com alguns irmãos isso, e os escritos de Salomão, alguns contestaram, não foi absoluto na Septuaginta. Mas aqui está a prova, a citação no Novo Testamento. Eles são filhos por causa de Jesus, o Filho de Deus. E toda essa epístola, o escritor de Hebreus tem indicado a importância do filho e suas implicações para os filhos. Vamos lembrar algumas? Capítulo 2, verso 10 e 11. Capítulo 2, 10 e 11. Porque convinha que aquele, para quem todas as coisas e por quem são todas as coisas, em trazer muitos filhos à glória, tornar o capitão da salvação deles perfeito através, olha lá, através do quê? E você quer se ver livre dos sofrimentos. Por causa do Evangelho, por causa da palavra, não confunda, tá? Eu vou dar sempre ênfase nisso. Verso 11, porque tanto o que santifica como os que são santificados, olha aí, autor e consumador da nossa fé, são todos de um, por cuja causa ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos. Então somos filhos por causa de quem? De Cristo. Ele repete isso, esse mesmo princípio no capítulo 5, né, verso 8 a 9. Vá um pouquinho mais para frente aí. 5, 8 a 9, diz o seguinte: embora fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Quem é o primeiro filho? Quem é o primogênito entre muitos? Como que ele aprendeu a obediência? E você quer aprender como? Com carinho? E vem também o verso seguinte, 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aquele que obedeceu a duras penas se tornou um exemplo para aqueles que se tornaram filhos, que também passarão por sofrimentos e serão aperfeiçoados. O que o autor de Hebreus está fazendo aqui? Vocês não resistiram até o ponto de ser machucados, a derramarem sangue.
Ou seja, o processo de aperfeiçoamento em vocês para a plena obediência e maturidade ainda não está concluído. Acordem. 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 Todos nós, acordem. Não é, amados, essa indiferença que vai te trazer algum crescimento na fé. Na verdade, o sofrimento de Cristo é único. Ele não pode e não precisa ser repetido por seus seguidores, porque foi único, somente ele recebeu a ira de Deus. Mas mesmo assim se tornou um padrão, uma métrica. O discípulo não é maior do que seu mestre. Então, amados, o princípio de disciplina ele permanece o mesmo. A Escritura trata os seguidores de Jesus como filhos. E assim eles podem esperar. O que você sendo crente? E esse era o ensino básico, elementar da igreja do primeiro século. O que você pode esperar? Correção e repreensão de Deus. Aí você entra na igreja com base em profetadas e promessas, né? Não, eu tive um sonho, você vai ganhar uma casa. Né, Maria? Você vai ganhar um apartamento mobiliado. Aí a pessoa vem toda feliz. Agora eu sou crente. Aí vem um pastor desse e fala, olha, você é crente agora? Então agora esteja pronto para a correção e repreensão para o sofrimento. Não, eu não quero isso não. Então você não quer o Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela tem que ser loucura, irmão. Pois ela é loucura. O Evangelho é perder para ganhar. Ser o primeiro é servir a todos, para depois querer ser o primeiro. É se abdicar da sua vida, do seu tempo, dos seus recursos, para que você realmente tenha algo. E não o contrário. As pessoas querem ter o cristianismo e preservar tudo que é dela, e manter-se na sua bolha, manter-se enclausurado, na sua casta. E ninguém mexe, mas é crente, ela quer estar no meio. Mas quando você precisa da pessoa, quando a pessoa realmente tem que demonstrar seu amor pelo Evangelho, aí não, eu tenho limites. Eu vou só até aqui. Eu pergunto se Paulo tivesse essa mesma atitude de muitos. Se Lutero, vamos mais perto, 1500. Se Lutero tivesse essa mesma atitude, não, vou preservar a minha família. Vou preservar primeiro o meu trabalho. Vou preservar primeiro os meus filhos. Depois eu vejo isso aí. Ele levou isso em consideração? Ele entrou em conflito com aqueles papas. Se não fosse Lutero, irmãos, dentro da providência divina, da vontade de Deus, claro, nós estaríamos hoje dentro de uma missa, orando a imagens e rezando em latim. Eu e você. Mas ele entendeu o que é cristianismo. E você, entendeu? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem te desanimes quando por eles és repreendido. Mas vamos lá, irmãos, desprezar a correção, o que significa isso? O que é desprezar a correção de Deus? Amados, ele está aqui incentivando, instruindo a todos nós a recebermos, a sentirmos a mão de Deus nas dificuldades. O uso da expressão não faças pouco caso da disciplina, não despreze, sugere que eles deveriam ver a disciplina como vinda diretamente de Deus. Se os leitores da epístola tomassem a disciplina de modo leviano, eles também pensariam com leviandade a respeito do sofrimento de Jesus. No entanto, eles devem tomar as medidas corretivas de Deus com mais seriedade e entender que Deus dá adversidades a seus filhos para o seu bem-estar espiritual. E aí vem Jó, a figura de Jó. Jó foi repreendido, Jó foi castigado por Deus. E no final do livro de Jó, eu conhecia de ouvir falar, hoje eu conheço de vê-lo. Aperfeiçoou a fé de Jó ou não? Nós não podemos, amados, no que tange a dificuldade, as aflições do Evangelho, da nossa fé em Cristo, recuarmos. E tratar isso com leviandade. É o que muitos fazem. Quando as coisas começam a ficar difíceis no que tange a fé,
recuam. Quando as coisas começam a se tornar turbulentas, elas param. E não é essa a atitude de um filho de Deus. Devemos olhar para essas situações que nos acometem por causa da fé e recebê-la como vinda das mãos de Deus. E entender que isto é para o meu bem. Porque se eu estou sendo acometido dessas aflições, é porque Ele me ama. Olha que doideira, né? Olha que doideira. Hoje em dia, amados, é muito difícil, porque se uma pessoa na rua vê a mãe batendo no filho, já denuncia. Né? Claro que com tudo com moderação, não é espancando o que eu estou falando, mas corrigindo, castigando. Apresentar um Deus desse para essas pessoas é loucura. É loucura. Apresentar um cristianismo desse para as pessoas hoje em dia não tem cabimento. Não tem cabimento. Por quê? Um bando de pessoas egoístas, e o pecado gera isso, em nós mesmos, que só querem ser atendidas, serem amadas. Fala, pois bem, o amor de Deus é te aperfeiçoando. Sabe como? Trazendo aflições sobre a sua vida. Aflições que irão testar a sua fé. Aflições que irão te aperfeiçoar. E essa é a maior expressão de amor. Ah, não! Não é possível, pastor. Olhe para Jesus. Como que ele foi aperfeiçoado? Né? Como que foi o ápice da redenção? Dando a sua própria morte, em obediência. Dando a sua própria vida, enfrentando a morte, em obediência ao Pai. Então não despreze, as duas palavras centrais de Provérbios 3 é: não despreze e não desanimes. Então existem duas reações perante a tratativa de Deus. Temos aqui o argumento de Salomão: se os açoites de Deus testificam seu amor para conosco, então é improcedente que os odiemos e nos agastemos por eles. Aqueles que não suportam a disciplina de Deus para a sua salvação, ao contrário, rejeitam esse sinal de sua paternal benevolência, não passam de ingratos. Não passam de filhos rebeldes. Que é até difícil dizer que são filhos. E aqui no verso 6 e último, nós temos o propósito de todas essas dificuldades que temos que resistir, que temos que suportar, irmãos, em prol do Evangelho. Pois o Senhor corrige a quem ama, ao que ama, e açoita todo aquele ao que recebe por filho. Pois o Senhor corrige ao que ama. A disciplina, então, é um privilégio que Deus estende àqueles que ama. Isso soa um tanto contraditório, como parece loucura, né? Como eu diz aos irmãos. Até que vemos que a disciplina não é estendida aos ímpios. Aí você pensa, mas os ímpios também passam por dificuldades. É por isso que eu estou dando foco aqui, que essa aflição ela tem que ser oriunda da sua fé. Porque talvez situações que você passe, o ímpio também passa. Você fica doente, o ímpio também fica. Tá? Tudo está dentro da providência divina, do controle de Deus, sim. Mas você tem que saber distinguir claramente o que é uma tratativa para aperfeiçoamento da sua fé e o que não é, o que é uma consequência natural da nossa vida. Então, amados, os ímpios são diferentes dos filhos de Deus. Por quê? Porque eles não recebem correção. O que eles recebem é juízo, julgamento. É isso que eles recebem. Deus pune eles. É uma ação de Deus punitiva. Deus disciplinou o povo de Israel como consequência de suas transgressões. Mas ele mostrou, em contrapartida, para com os ímpios, a paciência e a tolerância para com seus inimigos. Até que a medida de suas iniquidades estejam completas para julgamento. Tinha uma passagem aqui de Gênesis, eu não coloquei, senão vai ficar muito extensa, onde Deus fala para Abraão que o povo permaneceria escravo por um determinado tempo, até que se aumentasse a maldade, se não me engano, dos moabitas, aí sim ele libertaria eles para subjugar aquela terra. Demonstrando que a sua paciência com as maldades e iniquidades daquele povo, mas até um período de tempo. Depois Deus já traria condenação
como foi no dilúvio. Aguentou, deu 120 anos ainda. Vocês têm 120 anos para arrependimento. Arrependeram? Não, aí veio o julgamento. Porém, para os filhos, além de os livrá-los do punimento, ele os abençoa com a salvação. Corrigindo, com duras penas, mas os preservando. A disciplina, então, amado, é um sinal de que Deus nos aceita como seus filhos. Somente filhos são aperfeiçoados na fé. E açoita todo o que recebe por filho. Então Deus pune seus filhos. Ele envia provações e privações para a nossa fé, para que nossa fé seja fortalecida. Adversidades são auxílios para nos levar mais perto da comunhão com Deus. Por isso que não pode haver o quê? Desprezo pela correção e nem desânimo. Porque quando acontece algo para te aperfeiçoar e você desanima, você retrocede, você se afasta de Deus. Agora, quando você encara, Deus, o Senhor está comigo, eu aceito isso, porque eu sei que das suas mãos provém todos os atos puros, justos, bons, então eu sei que o que o Senhor está fazendo é para o meu benefício, então eu acato. Suportarei essa aflição e avançarei. Você será aperfeiçoado. Ao contrário? Não. Mas, amados, entenda. Ele puniu o filho. Quando o assunto é punição, o único filho que foi punido foi Cristo. Se nós fôssemos punidos como filhos, estaríamos na perdição. Nós somos corrigidos. Nós somos açoitados, ou seja, castigados de um modo disciplinar. Não como os ímpios, que são punidos para a vida eterna. Amados, como aquele que carregou o pecado, Jesus sofreu a ira de Deus por nós, para que nós, os que cremos nele, nunca sejamos abandonados por Deus. Deus não nos pune porque Jesus recebeu nossa punição. Somos disciplinados, mas não punidos. Além do mais, devemos aceitar a repreensão, a disciplina, o castigo de Deus como evidência do seu amor para conosco. E isso é maravilhoso. Agora, se você foge desse aperfeiçoamento, que tipo de fé você tem, meu irmão? Não queira ser aperfeiçoado na fé longe da causa de Cristo. Você só será aperfeiçoado quando estiver caminhando nos mesmos passos que Cristo, tendo o mesmo sentimento de Cristo, servindo a igreja, pois ele morreu pela igreja, estando junto com os santos, abrindo mão de si mesmo, tirando do que é seu para dar para os outros. Isso é cristianismo. E mesmo quando você estiver fazendo tudo, Lucas 17, sou um servo inútil, não faço mais do que a minha obrigação. E tendo esse pensamento e ainda fazendo tudo para os outros, fazendo tudo para Cristo e recebendo uma enxurrada de aflições e problemas e permanecendo, continuando. Para ser pastor, irmão, eu tenho alguns irmãos aqui que almejam o episcopado. A conduta de abrir mão de si mesmo, ela tem que ser fora de série. E tem que estar pronto, que mesmo fazendo isso tudo, se abdicando da sua vida para amar as pessoas e cuidar das pessoas, receber essas aflições e falar, Deus, o Senhor é justo, eu continuo. Aí eu te pergunto, você acha que é sempre assim? A maioria das vezes rejeitamos a aflição. Desanimamos. Por quê? Porque não estamos olhando para Cristo. Porque Ele suportou, Ele sofreu e fez tudo, sendo ignorado por aqueles que eram seus, seu próprio povo. Nós, irmãos, precisamos aprender muito com Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo, a sabedoria de Cristo, para vivermos o cristianismo. Senão, é correr em vão. É correr em vão. Que Deus te abençoe e mude na igreja, em todos nós, esse pensamento exclusivista.
esse pensamento de que você tem que ser servido. Não. Que todos nós venhamos a resistir, a lutar em prol da fé, do cristianismo. E principalmente, dentro disso tudo, receber os açoites, a disciplina de Deus e permanecer fiéis. E assim, amados, eu concluo aqui o meu objetivo, que era falar sobre as provas que revelam o amor do Pai. Quais são essas provas, irmãos, que revelam o amor do Pai? Açoites, aflições, perseguições, dificuldades. E que Tiago diz para recebermos? Com muita alegria. Que Deus gere isso em nós. Porque é muito bom servir quando tudo estiver perfeito, né? Por isso que muitas pessoas querem chegar na igreja, tudo tem que estar pronto. Só para fazer uso. Mas para ralar, né? Para ir até aquele local inóspito, iniciar um trabalho, são poucos. São poucos, dá para contar nessa mão, talvez. Que não seja a nossa atitude, irmãos. Que você se apegue a Cristo. Olhe para a atitude de Cristo e coloque seus olhos fixos nele. Veja como ele viveu, veja o que ele suportou, veja por que ele morreu, e que a sua atitude e a minha atitude seja a mesma. Amém? Vamos orar.